Você já ouviu falar de Billy Graham, um homem simples, criado em uma fazenda, se tornando a voz que alcançou mais de 200 milhões de pessoas com uma mensagem de esperança? Billy Graham foi mais que um pregador. Ele foi um fenômeno que transformou vidas, aconselhou presidentes e mudou a história espiritual do mundo. De uma infância humilde a estádios lotados, sua jornada é cheia de lições sobre fé, coragem e propósito. Neste vídeo, você vai descobrir como ele superou dúvidas e deixou um legado que ainda inspira. Prepare-se para uma história que pode te fazer repensar sua própria vida. Vamos começar essa viagem juntos agora. Acabamos de falar de um homem que alcançou milhões, mas toda grande história tem um começo. E o de Billy Graham foi tão comum quanto o seu ou o meu. William Franklin Graham Jr. nasceu em 7 de novembro de 1918 em Charlotte, Carolina do Norte, em uma família de fazendeiros. Imagine um menino correndo entre vacas e campos de milho, sem ideia do que o futuro reservava. Mas Billy não era só um garoto tranquilo. Ele era inquieto, cheio de perguntas. Qual é o sentido da vida? Ele se perguntava. Talvez você já tenha feito essa mesma pergunta. Aos 16 anos, algo aconteceu que mudou tudo. Ele ouviu um pregador chamado Mordecai Ham em um avivamento local e ali, entre hinos e poeira, sentiu um chamado que não podia ignorar. Só que responder a esse chamado não foi fácil. Billy tinha dúvidas, medo de não ser bom o suficiente. Quem diria que aquele jovem hesitante se tornaria uma das maiores vozes do século XX? Essa é a beleza da história dele. Não é sobre ser perfeito, mas sobre dar um passo adiante, mesmo sem ver o caminho todo. E é por isso que você vai querer ficar até o final. Porque a vida de Billy Graham mostra que um começo simples pode levar a algo extraordinário. Então, como um garoto de fazenda encontrou seu propósito? Vamos mergulhar na próxima parte. O momento em que ele disse sim a algo maior. Fique comigo, porque essa jornada está só começando e tem muito a nos ensinar sobre nossas próprias escolhas. Na abertura, eu te contei sobre um garoto inquieto, cheio de perguntas, que sentiu um chamado. Agora, vamos ao momento que mudou tudo para Billy Graham. Era 1934 e ele tinha 16 anos. Charlotte, sua cidade natal, estava agitada com um avivamento liderado por Mordecai Ham, um pregador de fogo nos olhos e palavras cortantes. Billy não queria ir. Pregadores são chatos, pensava, mas seus pais insistiram. E lá foi ele arrastado para uma tenda cheia de hinos e fervor. O que ele ouviu naquela noite não foi só um sermão, foi um confronto. Ham falava de pecado, de redenção, de um Deus que chamava cada um pelo nome. Billy sentiu algo mexer dentro dele, como se aquelas palavras fossem só para ele. Mas ele resistiu. Eu não sou santo, disse a si mesmo. Não sirvo para isso. Durante semanas, lutou contra aquela voz interior. Até que numa noite, sozinho no quintal da fazenda, olhando as estrelas, ele cedeu. Se o Senhor me quer, eu vou, sussurrou. Foi simples, mas foi tudo. Aos 16 anos, Billy Graham entregou sua vida ultra à fé. Não porque era perfeito, mas porque sentiu que alguém maior o escolhia primeiro. Ele não sabia o que viria pela frente, mas aquele sim foi o primeiro tijolo de um legado que nem ele imaginava. Anos depois ele diria, eu não escolhi Deus, ele me escolheu primeiro. E sabe o que é incrível? Esse momento não é só sobre Billy, é sobre você também. Quantas vezes a gente sente um puxão no coração, mas hesita? Billy hesitou, mas deu o passo. E esse passo o levou de uma tenda empoeirada aos púlpitos do mundo. Quer saber como ele começou a caminhar esse chamado? Vamos para os primeiros passos dele, porque é aí que a coisa fica real. Acabamos de ver Billy Graham dizer sim a um chamado sob as estrelas, mas dizer sim é só o começo. Agora ele precisava andar. E esse caminho não foi um tapete vermelho. Depois daquela noite em 1934, Billy sabia que queria pregar, mas não tinha ideia de como. Ele era um garoto de fazenda, sem eloquência ou diploma.
Então, decidiu estudar. Primeiro foi para o Bob Jones College, mas achou rígido demais. Depois, transferiu-se para o Wheaton College, em Illinois, onde encontrou mais que livros. Encontrou Ruth Bell, filha de missionários, que se tornaria sua esposa em 1943. Ruth foi o alicerce dele, uma mulher de fé que o desafiava e o sustentava. Enquanto isso, Billy começou a pregar, não em estádios lotados, mas em igrejinhas de interior, para 20 ou 30 pessoas, às vezes menos. Sua voz tremia, as mãos suavam. E os sermões? Bem, nem sempre eram bons. Ele tropeçava nas palavras, mas não desistia. Passava noites estudando a Bíblia, orando por direção. Aos poucos, foi ganhando confiança. Em 1944, começou a trabalhar com a Juventude para Cristo, viajando de cidade em cidade, falando para jovens em ginásios e auditórios modestos. Não era glamour, mas era real. Billy aprendeu ali que não precisava de multidões para fazer diferença. Precisava de fidelidade. Anos depois ele diria: não é o tamanho da multidão que importa, mas a fidelidade ao chamado. Esses primeiros passos foram duros, cheios de portas fechadas e silêncios constrangedores, mas foi onde ele afiou sua mensagem. Simples, direta, centrada no amor de Deus. E essa simplicidade, ela estava prestes a explodir para o mundo, porque enquanto Billy pregava para dezenas, algo maior se formava no horizonte. Quer saber como esse pregador tímido lotou estádios? Vamos para o auge dele, as cruzadas que mudaram tudo. Vimos Billy Graham pregando em igrejinhas para poucos, com a voz tremendo e a Bíblia na mão. Mas aqueles dias de aprendizado estavam prestes a dar frutos. E que frutos! Em 1949, aos 31 anos, Billy organizou uma cruzada evangelística em Los Angeles. Era para durar 3 semanas num circo velho, com cadeiras dobráveis e serragem no chão. Ele esperava algumas centenas de pessoas, só que algo aconteceu. A mensagem dele, simples, direta, sobre um Deus que ama e perdoa, pegou fogo. Jornais começaram a falar. Um magnata da mídia, William Randolph Hearst, mandou seus repórteres cobrirem o evento com a ordem: destaquem Billy Graham. De repente, as 3 semanas viraram 8. Milhares apareciam toda noite, enchendo o espaço até transbordar. Foi ali que Billy saiu do anonimato para os holofotes. Mas isso foi só o começo. Nos anos seguintes, ele levou suas cruzadas pelo mundo: Nova York, Londres, Tóquio, Rio de Janeiro. Em 1957, pregou por 16 semanas seguidas no Madison Square Garden, com 2 milhões de pessoas ao todo. Em Seul, na Coreia do Sul, em 1973, reuniu 1,1 milhão numa única tarde. Billy não era só um pregador, ele era um pioneiro. Usou rádio, depois televisão, alcançando lares onde igrejas nunca chegaram. Fundou programas como o Hora da Decisão, que ia ao ar semanalmente, levando sua voz a milhões. No total, ele pregou pessoalmente para mais de 200 milhões de pessoas em 185 países, um número que ninguém jamais igualou. Sua frase era clara: eu não vim para entreter, vim para apontar o caminho. E apontou. Multidões choravam, se ajoelhavam, decidiam mudar de vida. Mas nem tudo eram aplausos. Esse sucesso trouxe desafios, críticas, escolhas difíceis. Como ele lidou com isso? Vamos descobrir no próximo capítulo, porque até os gigantes enfrentam tempestades. Acabamos de ver Billy Graham lotando estádios e mudando milhões de vidas com suas cruzadas, mas o sucesso não veio sem custo. Quanto maior ele ficava, mais os holofotes traziam sombras. Nos anos 1950 e 60, Billy tomou uma posição ousada. Apoiou o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Pregou com Martin Luther King Jr., recusou-se a segregar suas cruzadas e disse: o evangelho não tem cor. Para muitos era heróico, para outros, traição. No sul, onde nasceu, pastores o chamaram de liberal.
enquanto radicais o acusavam de não ir longe o suficiente. Ele sentiu o peso das críticas, mas manteve o curso. Outro desafio foi sua proximidade com o poder. Billy aconselhou presidentes, de Truman a Obama, passando por Nixon. Era chamado de Pastor da América. Só que essa amizade nem sempre foi bem vista. Quando fitas de Nixon revelaram conversas polêmicas em 1972, Billy foi pego no fogo cruzado. Ele pediu desculpas por comentários imprudentes, admitindo sua falha. "Sou um pregador, não um político", disse, tentando se equilibrar entre fé e influência. Havia ainda as pressões pessoais, viagens exaustivas, tempo longe de Ruth e dos 5 filhos. Críticos diziam que ele era só carisma, que suas cruzadas eram emoção passageira. Billy respondia com humildade: "Não sou perfeito, só aponto para quem é." Sua mensagem nunca mudou. "Minha mensagem é simples: o amor de Deus não discrimina." Esses desafios, vimos Billy Graham enfrentar críticas e manter sua fé em meio a tempestades. Mas o que resta quando os holofotes se apagam? Nos anos 1990, ele começou a desacelerar. A saúde fraquejava, Parkinson, cirurgias, internações. Sua última cruzada foi em 2005, em Nova York, aos 86 anos, com a voz mais fraca, mas o mesmo fogo. Ele se aposentou em Montreal, Carolina do Norte, ao lado de Ruth, que faleceu em 2007. Billy viveu mais uma década, quieto, escrevendo, orando. Em 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos, ele partiu. Mas sua morte não foi o fim, foi o começo de algo maior. Billy pregou para mais de 200 milhões de pessoas ao vivo e alcançou bilhões pela mídia. Aconselhou 12 presidentes, inspirou líderes como Nelson Mandela e deixou marcas em milhões de conversões. Sua organização, a Associação Evangelística Billy Graham, segue ativa, levando sua mensagem adiante. Ele escreveu livros como Apenas Como Eu Sou, que ainda tocam corações. Mas o que realmente ficou? Uma frase dele diz tudo. Um dia você vai ouvir que Billy Graham morreu. Não acredite nisso. Estarei mais vivo do que nunca. Ele acreditava na eternidade e viveu por ela. Seu legado não é só números ou fama, é a prova de que uma vida rendida pode ecoar por gerações. Seus filhos, como Franklin Graham, carregam o bastão, mas o impacto vai além da família. É sobre as pessoas que, por causa dele, encontraram esperança. E agora? A história de Billy nos deixa uma pergunta. O que vamos fazer com o tempo que temos? Ele terminou sua corrida. A próxima parte é o que isso significa para nós. Acabamos de explorar o legado de Billy Graham, um homem que saiu de uma fazenda para tocar o mundo, enfrentando dúvidas, críticas e fraquezas, mas nunca desistindo. Ele não era perfeito. Não nasceu com um microfone na mão ou um estádio lotado à espera. Era um garoto comum que ouviu um chamado e disse sim, mesmo sem saber o caminho todo. E olha o que aconteceu. Mais de 200 milhões de pessoas ouviram sua voz ao vivo. Bilhões pela mídia. E até hoje sua mensagem ressoa. Ele aconselhou presidentes, quebrou barreiras raciais, levou esperança a lugares improváveis. Mas o que isso tem a ver com você? Tudo. Billy nos mostra que não é sobre ter todas as respostas ou ser grande desde o começo. É sobre dar o primeiro passo, aquele que a gente hesita, mas que muda tudo. Ele enfrentou noites escuras, plateias vazias, ataques pessoais e ainda assim terminou a corrida com um sorriso dizendo: "Estarei mais vivo do que nunca." Então aqui vai a pergunta: qual é o chamado que está esperando o seu sim? Talvez não seja pregar para milhões, pode ser algo pequeno, uma conversa, um sonho, uma escolha. Mas como Billy provou, o pequeno pode virar eterno. A vida dele nos desafia a olhar para dentro e perguntar: o que eu vou deixar para trás? Esse vídeo não é só sobre o passado dele, é sobre o futuro nosso. Se essa história te tocou, se te fez pensar no seu propósito, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir.
Deixe um comentário dizendo o que mais te marcou. Vamos juntos descobrir o que significa viver com sentido. Billy Graham terminou sua parte. Agora é com a gente. Que tal começarmos hoje?